Então, hoje a gente vai falar de um assunto quentíssimo, de um assunto maravilhoso, de um assunto que eu gosto demais, que é sobre o esquema de arrogograndiosidade. Deixa eu tentar pegar aqui. E esse esquema, ele faz parte do conjunto limites prejudicados, lembram? Lá daquele domínio, limites prejudicados, né? Então, e nesse domínio são pessoas que não tiveram limites, como o próprio nome diz, né? E não ter limite significa, de fato, não ter um amor suficientemente bom, como diria o Winnicott. Tá legal? Então, assim, deixa eu peraí, ampliar aqui. Então, significa, de fato, a gente não ter sido amado suficientemente bem, porque quem ama direito diz não redondo, diz não e diz por que não, né? Dá limite para a criança. Às vezes a mãe se equivoca. Uma vez alguém me contou, eu não lembro se foi em aula ou se foi uma paciente, que me disse o seguinte, que ela foi levar o filho para a creche e na primeira vez que ela chega à creche, ela já avisa aos navegantes. Olha, você pode tudo com meu filho, menos dizer não. Oh, que fofa, que linda, que maravilha. Tu imagina isso, né? Então, quando isso acontece, essas crianças crescem sem a noção de respeito, sem a noção de limite ao próximo. Isso é amor? Isso é amor? Não. Isso não é amar direito, porque quem ama direito dá atenção. E dar atenção inclui dizer não. E não redondo, né? Às vezes você diz sim, quadrado que vai descendo essa garganta, assim, ó, aquele problema de assertividade, quando você fala assim, um sim que não desce redondo, né? Falando nisso, lembrei de cerveja, mas não é a hora agora, é depois. Mas, enfim. Como é que esse esquema se apresenta? Qual é a apresentação típica desse esquema? Olha aqui, essas pessoas vão crescendo, se sentindo melhores que as outras. Por óbvio, eu posso tudo, né? Tentam controlar o comportamento dos seus pares, né? A fim de atender às suas próprias necessidades. São pessoas manipuladoras e sem empatia ou preocupação com as outras pessoas. Agora eu quero logo que vocês me digam, adivinhem, qual é o transtorno que se encaixa bem com esse esquema? Qual é o transtorno que se encaixa bem com esse esquema? Né? Adivinhe. Narcisista, transtorno de personalidade narcisista. Né? Ele é um arrogante. Fundamentalmente, o narcisista, ele tem, assim como a border tem esquema de abandono na sua essência, ali no centro das suas questões, o narcisista tem um esquema de arrogo como um esquema secundário, e a gente vai falar disso daqui a pouco, tá bem? Mas o narcisista tem um esquema de arrogo, e um arrogo forte, que às vezes se traveste de gentileza, né? Às vezes o arrogo ele vem disfarçado, né? Às vezes ele vem disfarçado. Exatamente, merecimento. Porque essas pessoas entendem que elas merecem mais do que as outras pessoas. Por exemplo, essa gente que está furando fila para tomar vacina. Pelo amor de Deus, não é a nossa hora, não tem vacina para todo mundo. Quem é que tem que tomar? Idosos que estão em instituições, porque senão pode matar todo mundo lá, e as pessoas que trabalham na linha de frente da saúde. São essas pessoas. A gente tem que esperar a nossa vez. Né? Eu não furo fila de banco, eu não furo fila de supermercado. Né? Então, a gente tem que esperar. O arrogante, ele acha que ele pode, e aí vai fazendo os contatinhos, né? Os contatinhos. Para ver se ele consegue e tal. Por isso que na política está cheio de arrogantes. Está cheio de gente arrogante, né? Ou que dá aquela carteirada. Lembram daquele juiz
que andava sem máscara lá, que deu uma confusão danada lá em São Paulo, lá em Santos. Enfim, é o tipo que diz, você sabe com quem você está falando. É esse tipo, né? O arrogante, aquele que ele é o melhor, ele é o cara, né? Só que a coisa não é bem assim. E vocês vão entender por quê. Vocês vão entender por quê. Eu costumo dizer que eu acho que eu sou a única pessoa que tenho pena de narcisista, porque eu compreendo a dor e a delícia de ser quem ele é. Eu sei o que está na base ali daquela história, né? Que é um buraco imenso que vocês vão saber aqui daqui a pouco. Então, acham que pode dizer, fazer ou ter o que desejam, independente do custo a terceiros. Eles não têm empatia. Eles não sentem, né? Eles não se colocam no lugar do outro como se fosse o outro. Então, eles atropelam. Aí, por que está muito na política inserido, muito constante na política? Porque são as pessoas que roubam dinheiro público. Porque eles não estão nem aí. Eles não se importam, sabe? Então, são extremamente competitivos, snobs e gostam de dominar e mostrar poder. Então, esse esquema é comum no transtorno de personalidade narcisista, no transtorno de personalidade antissocial, extremamente. Aí, quando fala dessa coisa do mostrar poder, né, o antissocial, muitas vezes, o assassino em série, por exemplo, ele tem a questão da dominação. Vocês viram Bom Dia, Verônica? Assistiram Bom Dia, Verônica? Maravilhoso. Aí vocês lembram do Brandão? O quanto ele gostava daquela mulher submissa, o quanto havia ali uma cumplicidade sintomática, um arrogante com uma mulher com alto sacrifício. Era um maluco batendo palma e o outro dançando. Ou seja, aquela mulher estava... Quem não assistiu, assista, porque vale muito a pena. Né? Assista, sim, tem estômago para assistir. Né? Agora, vale muito a pena porque, como a gente é psicólogo clínico, a gente tem que ter estômago para assistir todas essas coisas. Esse negócio de, não consigo... Né? Gente, pelo amor de Deus, a gente trabalha com a miséria humana. Então, é importante que a gente se acostume com isso. E as séries e filmes, quando eu falo aqui, elas são fundamentais para a gente entender essa dinâmica esquemática, inclusive. Então, quando eu sempre falo disso, de uma cumplicidade sintomática, é um maluco batendo palma e outro dançando, e a pessoa não consegue sair daquela relação. Ela é burra, ela é fraca, ela é isso e aquilo. Não, ela não consegue. Há algo nela, algo esquemático nela, que é o seu autossacrifício, né? E a falta de noção de merecimento, porque o autossacrifício ele é o oposto do esquema de arrogo. Quem tem autossacrifício acha que não merece, está sempre no final da fila. Enquanto no arrogo, o sujeito é sempre o primeiro e fura todas as filas. Entendem? Então, é par perfeito. É o par perfeito para um arrogante, alguém que tem autossacrifício. Porque ele vai mandar prender, mandar soltar, e a pessoa vai estar ali. E aí eu sempre faço esses contrapontos, né? Estou falando do esquema de arrogo, mas falo de outro, do autossacrifício, por exemplo, porque são complementares de certo modo. Sabe? São complementares de certo modo. E a gente vai perceber isso nas relações amorosas. Muito, muito. E tem um traço bem marcado em quem tem autossacrifício, que é a noção de codependência. Quem tem autossacrifício sempre acha que pode mudar o outro, que o outro vai melhorar, que ela vai estar ali para o que der e vier, que é a si mesmo, apologia ao sacrifício. Né? Então, quando cai na mão de um arrogante, ferrou. Aí, formou o caju. Não é? É polpa e castanha. Está ali, bem robusto, um alimentando o esquema do outro. Então, são 3 tipos de arrogo. Né? O Jung ele define assim, são 3 tipos de arrogo. A princípio, ele fala de 2, depois ele inclui mais umzinho lá no final. E aí ele fala de 3 tipos de arrogo. O primeiro deles é arrogo frágil. E esse arrogo frágil, prestem atenção, por que é um arrogo frágil?
porque ele é secundário ao esquema de privação emocional. E é esse tipo de arrogo frágil que tem os narcisistas. Como eles têm uma ferida aberta, como eles têm um buraco no meio do peito deles, pelo simples fato de não terem sido amados de forma adequada, para fingir que esse buraco não existe, né? Para tentar, na tentativa de hipercompensar essa noção de que não foi amado de maneira suficiente, eles se tornam arrogantes, se comportam como merecedores para hipercompensar esses sentimentos profundos de defectividade e privação emocional. Ou seja, se meu pai e minha mãe não me amaram de maneira adequada, se eles não me amaram de verdade, é porque eu sou defectivo. E aí ele se torna um arrogante, né? Contribuindo, formando caju, fechando ali para a questão do transtorno de personalidade narcisista. Compreendem? Quando a gente vai tratar o narcisista, a gente não pode tratá-lo focando no esquema de arrogo, porque não vai adiantar nada. Olha a importância de entender quais são os esquemas primários e secundários aí. Não vai adiantar nada você tratar o esquema de arrogo do sujeito. Porque o que está baseando, o que está fundamentando esse esquema de arrogo é a privação emocional e defectividade. O sujeito se sente um nada. Vocês compreendem? Vou contar uma história, vou contar um caso, que eu adoro contar casos, para exemplificar, para poder deixar robusto aqui o que eu estou falando. Quando ele queria atenção, ligava para a mãe, falava, mãe, estou com saudade de você, aquelas coisas de criança, e ela falava, qual é o presente que você quer? E ela dava o presente que ele queria para ele, né? Porque é muito mais fácil, ela coisificou o amor. Vocês estão compreendendo a lógica desse raciocínio? Quando ela coisifica o amor, ele cresce entendendo que para alguém gostar dele, ele precisava ter coisas. Não teve ninguém dando atenção para esse garoto, dando limite, portanto, dando amor genuíno e de qualidade. Vocês entenderam como é que o arrogo vai se formando? E ele se tornou aquela pessoa arrogante que escolhia a mulher no book, né? E que escolhia os amigos por conta do dinheiro, ter dinheiro ou não ter dinheiro. E é aquele cara que dizia, você sabe com quem você está falando. Né? Olha só, vou dizer uma coisa muito importante agora no manejo clínico. Tem que ter pegada, porque se vocês encontram um cara desse pela frente, vocês baixam a guarda, já era o processo terapêutico. Então, é marcar, é mostrar que sabe o que está fazendo, que quem manda ali é você, mas com todo amor e carinho, porque essas pessoas são absolutamente frágeis por dentro. Elas parecem que vão quebrar. Estão compreendendo isso? Não dá para ter raiva. Não dá para ter raiva, sabe? Então, nem sempre são mais. São arrogantes. Por conta de tentar tapar, por muitas vezes, um furo fundamental que tem dentro do peito deles. Tá bem? Outra forma de arrogo, né? Outro tipo de arrogo é o arrogo puro. Arrogo puro. Compreendem? O arrogo frágil é aquele que quer tamponar aquele buraco afetivo que está dentro do peito. O arrogo puro é arrogo. O sujeito é arrogante simplesmente porque ele foi tratado de forma indulgente, foi mimado, sabe aquele criado por vó, meu filhinho, pode tudo, você é o mais importante do planeta, não, ninguém pode dizer não para você, aquele caso que eu comecei falando. Então, vai crescendo um sujeito absolutamente insuportável. A gente está falando aqui de limites prejudicados, sem limites. E nesse caso de arrogo, não é uma hipercompensação pelo esquema de defectividade ou privação emocional. Prestem atenção.
Esse não é o arrogo que aparece no transtorno de personalidade narcisista. O arrogo que aparece no transtorno de personalidade narcisista é o arrogo frágil. Entendem? Entendem isso? Esse aqui é aquele sujeito insuportável, que fura a fila, porque ele é a pessoa mais importante do mundo, que ele, sabe, que ele dá carteirada, né? Que, enfim. Agora, aquele juiz lá, ele tinha arrogo frágil ou arrogo puro? Só entendendo a história dele. Eu não tenho como dizer com uma atitude arrogante se o sujeito tem arrogo frágil ou arrogo puro. A gente vai ter que entender o estilo parental. Vocês compreendem como o estilo parental é fundamental para a gente compreender os esquemas? Como é que foi a infância dele, qual era o clima na casa dele, tudo isso é importante para a gente definir se esse arrogo é frágil ou um arrogo puro. Então, aqui o objetivo do tratamento é apenas, diria, apenas estabelecer limites. Sabe as pessoas que chegam atrasadas? Em todos os lugares, elas chegam atrasadas e acham que podem dispor do seu tempo. Gente, não tem nada que me irrite mais do que gente que rouba meu tempo. Eu não tenho tempo. Quer dizer, eu tenho tempo, eu tenho 24 horas como qualquer um, mas eu uso muito bem o tempo que eu tenho para fazer coisas produtivas para mim e para outras pessoas. Não há nada pior do que alguém roubar o seu tempo. Como? Se atrasando, né? Deixando você esperar. Isso aí é coisa de arrogo puro. Também, né? O cara que tem arrogo frágil também faz isso? Também faz. Mas esse só faz por conta de falta de organização. Os coaches devem pegar muito esse tipo de esquema, né? Porque é o sujeito que quer evoluir, mas ele não tem essa organização. E aí ele foi muito mimado, foi tratado com indulgência, ele só é um sem limites, tá bem? E, nesse caso, volto a dizer, não é uma hipercompensação do esquema de defectividade e privação emocional. Né? Tá bem? Tá tudo certo até agora? Tudo bem? Tudo certo? Um terceiro tipo, eu nem esperei ninguém responder, já fui, né? Um outro tipo de arrogo é o arrogo dependente. Olha, esse aí é um dos piores. Aí eu vou falar que eu tenho uma amiga e eu ficava muito preocupada com a situação financeira dela, muito preocupada porque ela não tinha previdência, ela não tinha emprego, ela não tinha nada, ela fazia alguns bicos assim tal. E um dia eu falei para ela, meu Deus, você já pensou no seu futuro, como é que vai ser? Sabe o que ela me respondeu? Eu tenho amigos para quê? Eu tenho amigos para quê? Quer dizer, esse é um tipo de arrogo dependente. Ou os filhos que dizem assim, olha o bonitão dizendo assim, já com 18 já pode ser preso. Autonomia é o ótimo do desenvolvimento humano. Uma pessoa com 18 anos, eu sempre falo isso para minha filha aqui, ela tem que buscar a autonomia sempre. Sempre, né? E quando o filho diz assim, você não pediu para nascer. O cara, às vezes, tem 40 anos e acha que papai e mamãe não têm mais do que obrigação de sustentá-lo. Teve um caso, eu acho que foi em Londres, eu não me recordo o lugar, mas foi por aí, que os pais processaram o filho de 42 anos que não queria sair de casa. Porque ele tinha um arrogo dependente. Ou as mulheres que se casam com os homens e na hora de separar ela diz assim, tem mais do que obrigação de me dar pensão. Às vezes não tem filho com cara. Gente, mas por quê? Se você é uma adulta, se o ótimo do desenvolvimento humano é a autonomia, não é? Então, essa é uma espécie de arrogância. E olha, meninos, para a gente explicar, porque nem parece, né? Às vezes você vê o cara, não, o cara é humilde, o cara está lá. Não.
Outro tipo de arrogância. Mas eu me arrumo, eu faço minha maquiagem, eu compro meu sapato, ele tem mais é que pagar a minha conta. Para de ser ridícula. Para de se arrumar para o outro. Isso é um arrogo dependência. É uma arrogo dependência. Deixa de ser chata, né? Está se arrumando para o outro por causa de quê? Se arrume para você. Eu, por exemplo, quando eu venho para cá, meninos, eu passo batom, eu passo blush, boto cílios, passo batom e passo perfume, mesmo que vocês não sintam, eu passo perfume, porque eu gosto de me arrumar para mim e para vocês também. Mas sabe essas mulheres que dizem isso? Tem mais é que pagar, tem mais é que me bancar. Isso é um arrogo. Isso é um arrogo. E aí, o problema nas relações já começam por aí, né? Aí o cara vai se sentir no direito de mandar prender e mandar soltar. Não é verdade? Isso é uma arrogância, gente. Isso é uma arrogância. O nome tem nome e sobrenome, arrogo dependente. Não é? Porque depois você tem. Aí volto a dizer, né? Eu fico batendo nessa tecla kantiana. O ótimo do desenvolvimento humano é a autonomia. Quer dizer, Kant, Paulo Freire, né? Seligman, Jung, todo mundo fala para chegar a esse ponto. Porque quando a gente enxuga toda essa teoria, a gente vai ver isso. O ótimo do desenvolvimento humano é a autonomia. E, contrariando Sartre, como diria Seligman, o inferno não são os outros. Não é? O inferno não são os outros. O inferno somos nós mesmos que ficamos engendrando esses esquemas malucos na vida das pessoas. Tá bem? Então, essas pessoas têm um misto aí nesse último esquema de dependência e arrogo. É um misto do esquema de dependência, incompetência, com o esquema de arrogo. Essas pessoas se sentem no direito. É meu direito. Né? Acreditam que os outros deveriam atender às suas necessidades de alimentação, vestimenta, moradia, transporte, e ficam irritadas quando isso não acontece. Né? Tem que me bancar, você tem que me bancar. Agora mesmo eu estava subindo, eu tenho muito orgulho das minhas filhas, né? Minha filha já trabalhou até em quiosque na praia para ter o dinheiro dela e eu tenho um orgulho disso. Orgulho, trabalhou comigo. Tá. Porque vai buscando autonomia. Ela estava, agora, quando eu subi aqui para dar supervisão, ela estava vendo, ela tem 18, ela estava vendo um vídeo sobre educação financeira. E a menina que estava falando no vídeo, ela disse exatamente isso. Olha aqui, gente, se vocês não querem que ninguém mande em vocês, não dependa dos seus pais. Porque quando você depende de alguém, você dá. Eu falei, clap, clap, clap. Que menina maravilhosa é essa? Que vídeo maravilhoso é esse? E é verdade. Se vocês querem se vocês não querem ser mandados, não dependam dos seus pais, criem a sua autonomia. E uma menina da idade da minha, né? Eu falei, que gente que boa é essa aqui? Porque é isso mesmo. Não é? A gente pode amar as pessoas, mas não depender das pessoas. Isso é muito bom. Inclusive homem, né? Que você fala, cuidado como você... Gente, quando você é autônomo, você arruma o homem que você quiser. Deu defeito, troca. Né? Porque, é isso. Entendem? Então, é muito importante entender de que tipo... Sacaram como os esquemas de arrogo, eles são... o esquema de arrogo ele tem três perninhas bem diferentes. E que a gente tem que entender no paciente que tipo de arrogo a gente vai ter que tratar. Agora, necessariamente, o arrogo frágil está no transtorno de personalidade, no transtorno de personalidade narcisista. Agora, os outros podem não estar. Por exemplo, o arrogo dependente pode estar contido, não vai estar contido no narcisista. O narcisista, ele não tem muito isso, não, porque ele busca
poder, e dinheiro é poder, né? Então, ele, de certo modo, ele vai ser bem-sucedido. Agora, o arrogo dependente, por exemplo, está no transtorno de personalidade dependente, porque existe um transtorno de personalidade dependente, né? Então, pode estar ali baseando esse transtorno. O arrogo puro pode estar em vários. Por exemplo, alguém que diz que é adulto e diz, eu tenho TDAH. Aliás, TDAH virou justificativa para um bando de coisas. No outro dia, eu perguntei para uma colega assim, qual é o nome daquele autor mesmo? Aí ela disse assim para mim, amiga, você sabe que eu tenho TDAH. Eu falei, deixa de ser sem vergonha, pode dizer que esqueceu. Para que está justificando com TDAH? Quem te deu esse diagnóstico? Porque ela não tem. Ninguém deu diagnóstico, ela acha que ela tem. Então, vira justificativa. Então, mas pode ser o arrogo puro, né, que eu estou me referindo agora. Pode ser. Ele pode estar em várias situações, e não só nos transtornos de personalidade. Agora, o que marca o transtorno de personalidade narcisista é o arrogo frágil. O que marca o transtorno de personalidade dependente é o arrogo dependente, né? O outro, ele é mais de falta de limites, né? Que é de educação, enfim, né? Então, faltou amor ali, pode ter outros esquemas ali? Pode. Mas aí se tem, por exemplo, privação emocional e defectividade, é sinal que tem um transtorno de personalidade narcisista ali. Aí ele não vai ser mais arrogo puro, entendeu? Se ele recebeu amor, ele não se torna um antissocial. Olha, gente, aí lembram daquele documentário que eu pedi para vocês verem? Daquela psiquiatra que foi fazer uma pesquisa. Qual é o nome do documentário, gente? Me lembrem aí, que eu pedi para vocês assistirem, pedi muito para vocês assistirem esse documentário, para entenderem isso. Todos. Aí ela foi pesquisar o serial killer, né? Como é que era, que tipo de estrutura mental que ele tinha e tal. E mesmo que o narcisista diga que a infância dele foi perfeita, como o Ted, que matou um super serial killer lá da década de 60, mesmo que ele diga, porque o narcisista tende a não reconhecer a desgraceira que foi a infância dele, quando a gente vai pesquisar direito, ele foi abusado, ele foi mal amado. Então, não é arrogo puro, nem porque aí a gente está falando do antissocial, né? Né? Então, ele nunca foi amado adequadamente. Aliás, uma coisa para vocês prestarem atenção de verdade. Olha aqui. Quem tem transtorno de personalidade narcisista dificilmente reconhece uma desgraça na infância. Por isso que o Jung, porque ele hipercompensa. O estilo de enfrentamento dele é hipercompensador. Foi para isso que o Jung montou o questionário de estilos parentais. Porque para o narcisista é muito mais fácil falar do outro do que falar dele, né? Quando ele se distancia, ele consegue reconhecer algumas coisas. Mas, via de regra, não. Ele não reconhece, ele não conta que a vida dele foi uma bosta. Não necessariamente de algum transtorno. Às vezes o sujeito só... ele foi bem amado, ele não teve privação emocional, bem amado entre aspas, né? Porque o bem amado, ele recebe limites. Mas foi tudo ok. Ele só é um cara que não aprendeu a sentar e estudar, não aprendeu a respeitar o próximo, não teve ninguém para avisar para ele, né? É daquele tipo de mãe que chega na escola e diz tudo com meu filho, menos dizer não para ele. Então é essa criatura, né? Meu reizinho, meu queridinho, meu fofinho, meu reizinho da casa, né? A teoria filocêntrica. Ou seja, é todo mundo em torno daquela criança, a família toda. Eu ouço pais dizerem assim para mim, aí olha como é que se torna um arrogante. Olha aí, peraí, desculpa, Márcia, só para eu te explicar arrogo frágil. Olha como se torna um arrogante. A pessoa tem um filhinho de 2 anos de idade. Aí diz assim para mim, fulana de tal não me deixa fazer nada, eu só olho.
quantos anos a fulana tem? 2. Eu falei, ela pegou uma faca e disse que não faça nada? Não. Então, não atribua a ela a responsabilidade que é sua. Aí a criança, ela bate na porta de 2, 3, porque a criança com 2, 3 anos já tem que ter limite. Então, vivem todas as pessoas da família, e aí tem um nome a criança, em torno dessa criança. Em torno da criança. Então, a vida de todos é coordenada. Essa menina vai se tornar uma arrogante? Muito provavelmente. Quando ela chegar lá fora, no mundo, né, no mundão, quando for para a escola, tarará, ela vai repetir. Ela vai repetir. Agora, foi porque teve privação emocional? Não. Foi porque se sente defectiva? Não. Ah, porque é dependente? Não. Porque ela é uma arrogante. Porque se foi arrogante, não teve limite. Né? Estava ali na teoria filiocêntrica. Ela era o centro do universo de um bando de gente. Que é péssimo, né? Péssimo. Filho é igual a rabo, a gente vai ter que ir carregando. Entende, Marcinha? Mas, ó, pelo que eu tenho pesquisado, pelo que eu tenho lido, eu tenho um livro aqui super interessante que eu quero mostrar para vocês. Peraí. Vou pegar. Eu leio muito sobre essa coisa de crimes, de assassinatos, de não sei o quê, de serial killer, me interesso desde sempre, desde que eu estava na universidade. E eu queria fazer um projeto em presídio, né? Porque eu nunca acreditei na origem, na maldade humana, como o cara nasce mal. Eu nunca acreditei nisso. Né? Então, eu sempre acreditei que era por falta de amor. Depois veio a psicologia positiva que me confirmou isso. E a gente pode aprender a amar. Ah, achei aqui. Peraí, vou mostrar um livro para vocês, muito interessante. E queria que vocês, sinceramente, assistissem o documentário que eu pedi. Por quê? Qualquer um pode, teoricamente, dizer assim, é o arrogo puro que está na base do transtorno antissocial. Não acredito. Não acredito pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho pesquisado, pelo que as outras pessoas têm pesquisado. Por isso que eu acho fundamental, eu insisto. Eu lembro que eu insisto tanto para vocês assistirem aquele negócio que eu ia debater, poucas pessoas assistiram, mas é fundamental. Esse livro aqui, ó, é maravilhoso. É o perfil de uma mente criminosa. Tá? Tudo em teoria, Marcinha, a gente pode discutir. Né? O autor pode acreditar, olha aqui, o arrogo puro está na base do transtorno antissocial, pode ser. Aí ele tem que provar essa verdade. Né? E o que tem acontecido? Né? Aí você pega esse livro, por exemplo, ó, Perfil de uma Mente Criminosa, né? Aí vai falar de um monte de antissocial aqui, tararara. Aí você vai na infância do cara, uma desgraça. Uma desgraça. Essa psiquiatra, Dorothy, não lembro mais o nome dela exatamente, ela foi provar isso. Na verdade, a questão dela é: nascemos maus ou nos tornamos maus? E aí a gente vê o tamanho da privação emocional, da defectividade, dos abusos que essas pessoas sofriam. E aí o arrogo, esse arrogo frágil. É um arrogo que está ancorado no esquema de privação emocional e defectividade. Sabe? E defectividade. E aí a gente vai ler isso aqui também, a mesma coisa. Aqui tem vários criminosos famosos e toda a história dos crimes e todas as histórias da vida do sujeito. Eu acho interessantíssimo, né? Para a gente que trabalha com o comportamento humano. Por quê? Se a gente entende que o conceito de força de caráter, né? Amor, bondade, e se o sujeito não desenvolveu, foi porque ele não fez. Ninguém ensinou, por exemplo, a amar ao cara que está lá. Ninguém ensinou, porque até para amar a gente tem que ensinar. Eu sempre dou um exemplo. A minha neta ganhou um gato quando ela tinha 2 anos de idade. 2 para 3, 2,5. Eu sempre falo isso nas aulas. De repente, eu olhei, ela estava assim, ó, com o cotovelo no pescoço do gato. Ela queria matar o gato. Ali ele perdeu uma, tinha 7, ficou com 6. Eu falei, bom, ainda tem aí, a gente ainda pode administrar. Mas eu, imediatamente, a minha filha também falou, que isso, Maia, pelo amor de Deus! Como vai ficar a mãezinha dele? E ele tem irmãos, e ele tem sentimentos, e ele sente amor, sente... E como você?
Não faça isso. Ou seja, a gente teve que parar para explicar para ela. Senão ela podia continuar fazendo isso. Compreendem? Adriana, mas existem pessoas que nascem com temperamento X, Y ou Z. Claro, de acordo com o temperamento, ele vai desenvolver um esquema ou outro. Mas nunca esqueça que a junção entre temperamento e ambiente que forma uma pessoa. Então, quando a gente fala, o fulano nasce narcisista, nasce border, essa é uma ideia muito da psicanálise. É uma ideia muito psicanalítica, é estrutural. Se você é neurótico, não tem jeito. Se você é psicótico, não tem jeito. E se você é perverso, não tem jeito. Você está condenado a ser isso. Eu me nego, e é por isso que eu me identifico tanto com a psicologia positiva, a entender o mundo e as pessoas dessa forma. Né? E essa moça também, uma pesquisadora, essa psiquiatra desse documentário Louco Não, Doido, ela também vai nessa linha de raciocínio. As pessoas não nascem mais, elas nascem com a possibilidade de serem boas, inclusive. Só que aí se perde no meio do caminho de um monte de gente esburacada que vai esburacando o sujeito ali. Outro exemplo disso, Márcia, é o filme O Contador de História, que é sobre um menino lá da Candelária, vem uma francesa e pega esse menino, leva para casa, um menino absolutamente arredio, absolutamente, né, do que se chamaria bandidinho, não sei o quê, tarará. Ela leva para casa e ama esse garoto, ela só ama o garoto, mais nada. E ensina o garoto a amar. E hoje ele é um psicopedagogo, ele conta essa história, tem um filme sobre ele é um cara brilhante, porque ele aprendeu a amar. E aprendeu a amar porque teve alguém que o amasse adequadamente. E ele já com 13 anos, 14 anos de idade, se eu não me lembro. Assistam também esse filme. Entre o céu e a terra, que a nossa ciência ainda não dá conta. Por exemplo, como o caso da esquizofrenia. Não, existem várias hipóteses, mas não tem um marcador biológico ainda. Aí existe uma hipótese dopaminérgica, que é a seguinte: há um excesso de dopamina aqui no cérebro, uma disfunção, né, de dopamina, então há um excesso de dopamina e o sujeito vê coisas, ouve coisas ou delira. Isso. Agora, a gente não sabe se Tostines vende mais porque é fresquinho ou se é fresquinho porque vende mais. A gente não sabe, por exemplo, se é porque o cara alucina, delira e tal, que ele tem um excesso de dopamina. Compreendem? Na área cerebral lá responsável pela visão e pela audição. Então, existem hipóteses, Ricardo, mas na neurociência ainda não deu conta disso, porque é a mesma celeuma que se dá em torno da a mente está fora ou está dentro? A mente depende do cérebro ou existe independente dele? Nem a neurociência, nem a psicologia, elas não deram conta disso ainda. Não deram conta disso ainda. Por isso que os filósofos estão na neurociência, porque essa é uma questão milenar, né? Essa é uma questão que vem desde que a gente existe. É a mesma coisa da loucura, né? O que acontece? Por que pessoas absolutamente potentes se tornam doidas em determinado momento, ou chega um momento da vida que surta e nunca mais volta? Não é, Ricardo? Então, isso é interessantíssimo, mas são essas coisas que a gente tem que abrir os olhos, né? Porque a gente não trabalha com uma ciência exata, a gente não trabalha com matemática, com história, sei lá, história não é exata, é humanas, mas eu estou dizendo assim, história tem lá, o cara vai contar a história, né? A gente trabalha com algo que é a grande questão da humanidade. Existe espírito, né? Porque será se depois que eu desencarno a minha consciência ainda continua? Yeah. São as impressões. Então a gente tem a história da psicologia que nos prova que já se entendeu mente, consciência e cérebro de diversas formas diferentes, né? Cérebro não, cérebro é mais estável porque é aquele órgão ali. Sim, quando o sujeito é arrogante, ele é arrogante. O arrogo puro é aquele arrogo só de chegar atrasado, de não conseguir cumprir tarefas, aquela coisa de deixa para lá, né? Vou poder furar a fila, posso pegar um carrinho de supermercado para levar para casa, porque eles têm muitos. Tem gente que é assim, né? Pode ser. Então, assim,
É uma coisa que, agora, se ele já está vinculado, se ele tem uma privação emocional, ele tem um arrogo frágil, não um arrogo puro. Está entendendo? Mas pode ter os dois, ou não? Ou vai ter um ou vai ter outro? Não é um ou outro, mas assim, preste atenção, arrogo é arrogo. Se o mesmo sujeito, arrogo, é arrogo. Se o sujeito tem privação emocional, ele tem um arrogo frágil, e defectividade, ele tem um arrogo frágil. Ele não tem um arrogo puro. Se ele tem um arrogo puro, se ele tem um arrogo frágil, ele não pode ter um arrogo puro. O arrogo dele é composto. Entendeu o que eu estou dizendo? Você não vai parar para tarará, ele vai furar a fila, mas isso faz parte dessa composição para hipercompensar o esquema de privação emocional e defectividade. Entendi, mas acontece o seguinte, sabe, o mesmo sujeito, ele tem privação emocional, defectividade, portanto, ele tem arrogo. O arrogo dele pode ser puro? Então, ele tinha privação. Se ele tinha privação, o arrogo não pode ser puro. Isso por declinação teórica. Olha o exemplo que eu dei. O meu reizinho, eu fui levar na escola, né? A moça lá. Meu rei não pode. Você pode qualquer coisa, menos dizer não para ele. Olha o outro exemplo que eu dei, da menina que ela, com 2 anos de idade, ela coordena todos os adultos da casa. Todo mundo está a reboque do sono, da hora que ela vai comer, a hora que ela vai deitar, o que ela quer vestir, se ela quer dar na cara de alguém. Entende o que eu estou falando? Está todo mundo ali atento, está todo mundo nananã, mas ela provavelmente se tornará uma arrogante. Porque ela não tem limites. Mas ela tem privação emocional? Não, ela não tem privação emocional. Ela tem defectividade? Não sei ainda. Aliás, ela não tem nenhum esquema porque ela é uma criança e uma criança ainda não tem esquema, gente. Não tem. Ela tem a possibilidade de formar. Mas ela tem? Não, ela não tem. Ela é uma criança. Compreenderam isso? Então, se tem privação emocional, o arrogo não pode ser puro. É um arrogo frágil. Por condição. Porque é composto. O próprio nome diz arrogo puro. Só arrogo. Adriana, por que o sujeito que tem privação emocional e abandono, ele desenvolve ou transtorno de personalidade narcisista ou border? Por quê? O que é isso? E por que tem gente que não desenvolve, mesmo tendo privação emocional, mesmo tendo, não desenvolve nenhum transtorno de personalidade? Porque depende do temperamento do sujeito. Como ele vai reagir a essa privação emocional, a esse abandono. Né? Então, quando a menina chega, eu já tinha avisado para minha secretária, porque a border, ela é assim, é um descontrole, né? Ela não consegue chegar na hora, não consegue, é tudo muito descontrolado, muito intenso, isso aqui. Quando ela chegou, porque a Cláudia não sabe, né? No meu consultório, 40 minutos já, de 20 minutos que ela tinha de sessão, eu falei, pois não, pode entrar. Ai, desculpa, isso e aquilo. Nananana. Falei, pois não, pode entrar, você tem 10 minutos. Ela falou, como assim? Falei, você tem 10 minutos para você falar das suas questões, porque aqui eu trabalho pontualmente. Nanana. Então, isso já é dar limite. Para um narcisista, isso não seria o suficiente. Porque o buraco dele, o arrogo dele, está vinculado à privação emocional e defectividade. Então, eu deveria tratar de outra forma. Mas ali eu já sabia que era uma borda. Compreendem? Então, tinha ali um arrogo puro. Não como hipercompensação de um esquema de privação emocional. Compreendem? O arrogo frágil, não esqueçam, é uma hipercompensação do esquema de privação emocional e defectividade. Fica um monte de questão. Esse assunto é muito bom. Eu gosto muito desse assunto. É muito bom falar disso. Quem tem muito isso é o sujeito que tem espectro autista, Asperger, que não se pode mais falar disso, né?
Mas o Asperger, ele tem muito isso. Ele tem uma arrogância imensa. Então, ele não gosta das pessoas. Às vezes, ele quer até... Não estou falando que todos, tá? Mas, geralmente, ele quer até, porque a interação social é importante, montar, mas ele acha as pessoas desprezíveis. Não estou dizendo que todos são.